Olá a todos. Ah, Vamos começar a nossa terceira semana e agora a gente entra de fato nos processos microevolutivos. Até agora foi basicamente só evolução. Então eu queria conversar com vocês sobre como, como a gente tem acumulado informação e como é que a gente tem interpretado informação e teorias e conceitos que vêm sendo discutidos já há algum tempo, mas não de uma forma compreensível ou mesmo racional. Vocês vão ver já já como é que a gente está falando isso. Então, e a outra coisa que a gente vai fazer nessa aula de hoje é discutir um pouquinho, basicamente é isso que a gente vai fazer nessa aula de hoje, nessa aula gravada, é discutir um pouco sobre complexidade biológica, que é um conceito que vocês provavelmente ouvem bastante, mas poucas pessoas efetivamente sabem do que se trata a complexidade biológica. E ela é muito, muito simples. E ela tem propriedades ou características bastante importantes para que a gente possa entender o processo de evolução no sistema biológico. Então, tudo isso que a gente está falando é o que produziu essa diversidade que a gente tem no planeta hoje. De 5 bilhões de anos atrás, a Terra na esquerda, até os dias de hoje, a gente teve uma biosfera que evoluiu de forma muito íntima e integrada com o meio ambiente e também entre as diferentes linhagens, com grandes extinções aí nesse gráfico mesmo, vocês nesse cladograma, isso é um cladograma, né? Ele é apresentado de forma diferente, mas é fundamentalmente um cladograma. Mas ele mostra alguns eventos bastante extensos de extinção, mas mesmo assim a gente continua tendo sistematicamente o aumento de diversificação e a recolonização daquilo do ambiente que foi abandonado pelas espécies extintas. Tá? Então essa é uma das perguntas em evolução, de como é que a gente ainda tem tanta espécie, especialmente levando em consideração a quantidade de extinções que a gente teve, que vocês viram no filme A História de Tudo, né? Então olha que legal. Lá na base a gente tem os arqueias, que são as bactérias mais são chamadas de arqueobactérias, e as bactérias que são as bactérias verdadeiras, elas vão estar atrás de mim aqui, mas elas estão em preto, e aqui em amarelo são as arqueobactérias. Daqui para frente são espécies de eucariontes, que são muito abundantes no planeta, e tem muito a ver com a forma pela qual a arqueia colonizou o planeta, ou começou a utilizar o planeta. A gente tem que lembrar que a arqueia é onde, as bactérias, as arqueias que iniciaram a colonização desse planeta, passaram 2,5 bilhões de anos aproximadamente utilizando o planeta praticamente sozinhos, e foi só há cerca de 1,5 bilhões de anos que houve a incorporação da mitocôndria na célula proto-eucarionte, que deu origem a todos os eucariontes que a gente teve hoje, e diversificou, irradiou em termos de evolução muito rapidamente, e colonizou praticamente todos os cantos do planeta em alguns milhões de anos. Então é isso que a gente pretende entender, pelo menos o processo de como é que isso veio a se formar. Então o que é evolução? A evolução nada mais é do que mudança ao longo do tempo. É claro que o esquema que eu mostro para vocês aqui é um esquema meio simplificado demais, né? Parece que uma bactéria deu origem a um mamute, mas fundamentalmente a gente tem uma linha de ligação entre organismos semelhantes à bactéria, que são os primeiros organismos, até os animais mais derivados, como os mamutes, os animais mamíferos mais derivados. Mas é evidente que nessa linha aí a gente tem um monte de quebra de linhagem, um monte de diversificação, um monte de vezes em que a linhagem perdeu a sua identidade, a linhagem ancestral, e deu origem a duas outras linhagens. Mas olha que legal, a linha na realidade mostra que essa linha direta, e que não é direta, a gente sabe que não é, mas é possível traçar uma linha da ancestral semelhante à bactéria até os mamutes,
a gente teve sobrevivência, independente da quantidade de eventos de extinção e alterações climáticas e alterações vulcânicas e ambientais que a gente passou nesse planeta e até cósmicas, né? Como a queda do cometa ou do meteoro na península de Yucatán, no México, que aparentemente promoveu a extinção dos dinossauros. Então, olha só que legal, a gente foi de um organismo super simples, onde a célula sequer era uma célula cariótica, não tinha um núcleo bem definido, não tinha mitocôndria dentro dela, são organismos muito pequenininhos, mas são organismos absolutamente fundamentais para a evolução, para a origem da vida e para a evolução nesse planeta. A gente vai falar um monte sobre bactérias. E essa linha inteira, que provavelmente perfaz cerca de 3,8 bilhões de anos de evolução, ela é composta por inúmeras espécies, né, ancestrais que sobreviveram a todos esses grandes eventos de extinção e de alteração ambiental que a gente passou pelo planeta. Então essa é uma linha simples, mas que contém um monte de informação que a gente pode conversar sobre ela, pensar sobre ela e discutir como é que essa sobrevivência pode ter acontecido. Então, membros do jogo na evolução. Nesse planeta Terra, um ambiente profundamente instável, profundamente variável e, mais do que tudo, devia estar escrito ali também, altamente imprevisível. Nenhuma linhagem no planeta consegue... Eu não deveria dizer isso, mas a maioria das linhagens do planeta não conseguem fazer previsões de longo prazo e nem de curto prazo, às vezes, né? Curtíssimo prazo, sim, eu já falei para vocês de animais que detectam que o tempo está mudando, que a chuva vem, que vem tempestade, ou que vai mudar o clima e assim por diante, mas somos só nós, a espécie humana, que somos capazes de fazer previsões um pouco mais longas, mais de longo termo, né? De mais tempo à frente. Então, lidar com o ambiente imprevisível é algo que a biologia teve que aprender, ou teve que ter um método ou uma estratégia para lidar com essa imprevisibilidade. O outro membro desse jogo são as linhagens evolutivas que hoje habitam e habitaram o planeta. A gente começou com uma única linhagem, teoricamente, do nosso Luca, que é o primeiro ancestral comum de todas as espécies presentes no planeta. A gente vai ver o porquê que a gente fala isso depois. Que diversificou, produziu novas linhagens, e linhagens evolutivas fazem parte da biosfera desse planeta. Então, não é uma coisa estática, é uma coisa dinâmica, as coisas vêm mudando. Um outro membro do jogo é que essas linhagens evolutivas são capazes de herdar características de linhagens ancestrais anteriores, mais ou menos, né? Lembra a história das bolsas branquiais que nós temos como embrião, que aves têm como embrião, que répteis têm, assim por diante, que nos apontam para uma ancestralidade em comum com peixes. Então essa capacidade de herdar as coisas e não necessariamente perdê-las foi fundamental para essa estratégia de sobrevivência num planeta instável e imprevisível, né? Então, se herdabilidade é uma característica importante, herdabilidade passa de uma geração para outra e durante inúmeras gerações de um ancestral para uma espécie descendente através do processo de reprodução. Então é muito, muito claro entender e muito fácil entender que reprodução é um elemento essencial no processo de evolução no planeta Terra, pelo menos, né? Porque é durante a evolução que a gente passa essa informação de uma geração para outra, passa essa informação através de inúmeras gerações, e essas informações não são necessariamente perdidas. E a gente já falou sobre isso, a gente já conversou sobre isso, né? A nossa herança de ter uma cabeça é uma herança de um ancestral bilateral, de uma espécie que deu origem tanto aos protostômios, que são os invertebrados em geral, para os deuterostômios, que incluem os vertebrados, incluem equinodermos e nós, e todos esses organismos têm cabeça. Professor, mas equinodermo não tem, equinodermo perdeu, né? Então lembrem que evolução, como eu tinha dito antes, é a mudança
parte dessa herança pode ser perdida, mas ela não necessariamente é perdida. Então nós temos características muito, muito antigas, tão antigas quanto o termo células compondo o nosso corpo, que é fundamentalmente a origem da vida, é a origem da célula. Nós temos a herança da mitocôndria de 1,5 bilhões de anos, nós temos a herança de animais, multicelularidade, presença de várias outras características que a gente vai ver na disciplina de metazoa depois, que eu também dou aula para vocês. Nós temos a herança de organismos deuterostômios, né, onde, dentre outras coisas, a gente tem a coluna vertebral, o cordão nervoso principal que corre ao longo do corpo dorsal e não ventral, como no caso dos protostômios. E nós somos vertebrados porque a gente tem coluna vertebral, e nós somos mamíferos porque a gente tem pelo. Vocês vão que eu estou falando sobre heranças adquiridas por ancestrais em idades e momentos diferentes. É aquela linha que eu mostrei da bactéria até o mamute, onde as características vão aparecendo e vão se acumulando ao longo dessa linha. Algumas características são perdidas, outras nunca são perdidas, mas elas se acumulam. A gente vai ver que essas características representam tanto vantagens como desvantagens, né? E desvantagem entre aspas, que a gente vai discutir sobre isso, né? As desvantagens, por exemplo, da baleia não poder vir a se tornar plenamente adaptada ao ambiente aquático, respirando pelas brânquias, porque ela recebeu por herança uma forma de respiração que é aérea, né? Então ela não conseguiu ultrapassar essa limitação que a gente chama de limitação histórica. Tudo isso a gente vai conversar. Tudo isso, gente, ocorre dentro de um cenário muito legal, muito interessante, de níveis distintos de complexidade. A evolução ocorre em todos os níveis de complexidade do sistema biológico. E isso não é uma ideia amplamente aceita ou amplamente divulgada ou amplamente reconhecida. Mas eu gosto de botar caraminhola na cabeça de vocês, e vocês sabem disso. Então a ideia aqui, hoje, e a gente vai discutir qual é a complexidade que eu estou falando. Não é uma coisa complicada, não é uma coisa complexa pura e simples. Ela tem uma estrutura, ela tem propriedades que são profundamente importantes para o processo de evolução e acumulativas muitas vezes de acordo com o nível de complexidade. Então nós vamos parar um pouquinho, essa aula é basicamente sobre complexidade, lembrando o ambiente, né? Darwin chamava isso a natureza das condições, um ambiente instável, imprevisível. Ele chamava as linhagens evolutivas de a natureza dos organismos, e ele reconheceu que a herdabilidade era importante, mesmo que ele não tivesse tido contato com Mendel, que foi, ao mesmo tempo, a pessoa que desenvolveu os conceitos básicos da genética moderna. E durante muito tempo, as pessoas vêm reclamando da falta da introdução dessa ideia de complexidade biológica dentro da teoria de evolução, e isso é uma coisa que a gente está conseguindo fazer agora. Então vamos discutir sobre complexidade nessa aula, e nós voltamos aos membros do jogo depois. Então, esse é um brócolis italiano, famoso, caríssimo. Mas é um brócolis. E ele mostra uma coisa muito legal, que é uma característica fractal. O que é uma característica fractal? Vocês já devem saber, né? Fractal é que, independente do nível de aproximação do objeto, ou do desenho, ou da estrutura, ou seja lá o que for, você encontra mais ou menos o mesmo padrão. Então, se a gente olhar esse fractal aqui, a gente vai ver um grande padrão de um pino, de um cone, que tem vários cones pequenos dentro, que se você for olhar com mais proximidade, tem vários cones menores associados aos cones médios, né? Então aqui tem um cone grande, cones pequenos e cones bem, bem pequenos aqui. Então fractal fala sobre essa coisa de independente da escala, você consegue ver o mesmo padrão. E o sistema biológico é mais ou menos assim, eu vou tentar explicar para vocês. Então, complexidade em biologia, e vocês encontram isso em livro de ecologia, em livro de biologia de uma forma geral, sempre é mostrado dessa forma, né?
A molécula que, ao se unir entre si e produzir metabolismo, ela e entrar em associação com membranas, estruturas e organelas, ela produz uma coisa que a gente chama de célula. A célula que produz tecidos. Conjunto de células produzem tecidos. Células com funções iguais produzem tecidos. Mas é preciso lembrar que existe vida independente e não multicelular, que é celular exclusivamente, né? As bactérias são assim, os protistas são assim, as células, tanto protistas fotossintetizantes como não fotossintetizantes. Então, tecido é um conjunto de células, um órgão é um conjunto de tecidos, um sistema corporal é um conjunto de órgãos e tecidos que funcionam de uma forma integrada, formando uma coisa que está aí do lado esquerdo, que é uma rede. Eu acho que eu vou tentar mostrar uma coisa para vocês já, se esse slide aqui não está tão claro. E aí, um organismo é um conjunto de células que organizadas em tecidos, órgãos e sistemas. E a gente vai depender de que tipo de organismo a gente está falando, né? Existem organismos multicelulares que não têm diferenciação celular muito pronunciada e nem tem formação de tecidos, que é o caso de poríferos, né? Quando você já entra nos quinidários, aí você já tem os órgãos se formando, o tecido específico se formando. Parece que isso foi um pulo muito rápido. Mas a gente vai falar sobre isso bastante daqui para diante. Um conjunto de organismos, tanto unicelulares como multicelulares, formam uma população. Um conjunto de populações de espécies diferentes interagindo num ambiente forma uma comunidade. O ecossistema, interagindo com o meio, na realidade representa um conjunto de comunidades interagindo com o meio abiótico e formam um ecossistema. A biosfera são todos os ecossistemas do planeta e aparentemente é o que a gente considera como o nível mais alto de complexidade no sistema biológico terrestre. Essa biosfera é o que a gente chama de Gaia, né? É o planeta interagindo, as diferentes comunidades, as diferentes espécies, os diferentes ecossistemas interagindo e produzindo algo, né, que se assemelha a um ser vivo. Ninguém falou que Gaia era um ser vivo, né? A gente vai ver quem propôs essa ideia nas próximas aulas, a gente vai ver quais são as consequências dessa aula. Mas o importante é que essa rede de interação que vocês estão vendo do lado esquerdo, eu vou mostrar uma animação já, vou parar aqui e vou mostrar essa animação para vocês. Ela se repete em todos os níveis, né? Então, por exemplo, a célula tem... segura as pontas, eu vou mostrar para vocês já. Vamos parar aqui, dar uma paradinha e eu vou botar a outra apresentação. Tá, então vamos lá. Essa é uma apresentação de um sistema chamado Prezi, é de deixar qualquer pessoa tonta, então preste atenção em mim e só mudem a visão para as imagens quando eu passar. E deve ser um pouco lento, eu estou no lugar onde a internet é meio lenta, mas ele efetivamente vai passar. Então olha só, de novo aquele esquema de complexidade em biologia, eu tenho algumas ressalvas sobre um sistema linear como esse, a gente vai discutir isso nas próximas aulas, mas o bacana é assim, prestem atenção que em qualquer nível de complexidade, qualquer nível dessa complexidade apresentada aqui, você vai encontrar atores de um nível anterior interagindo entre si. Então, por exemplo, se eu olhar células, lembra que o que vem antes é molécula? Deixa eu ver se eu consigo fazer, porque agora eu não sei o que está acontecendo. Não está fazendo. Isso. O que vem antes é molécula, né? Então, se a gente olhar a célula, o que a gente vai encontrar é metabolismo, né? É uma rede de interação, vai entrar daqui a pouco, está muito ruim a velocidade da rede, mas é uma rede de interação de moléculas que produzem, junto com membranas e com organela, uma coisa que a gente chama de vida celular, né? Então, a vida celular é um resultado, olha que interessante, da integração de atores
de um nível de complexidade anterior, que seriam só moléculas, membranas e pedaços das células sem interagir. Quando esses atores se juntam para atuar juntos de uma forma unificada e integrada, a gente tem uma propriedade emergente surgindo no nível de célula, que é vida. Então, olha, o que a gente está vendo aqui fundamentalmente é o metabolismo, né, e não interessa que metabolismo é, que envolve a interação de moléculas, que inclui proteínas, gorduras, ácidos graxos, né, nucleotídeos, e outros tipos de moléculas que integram açúcares e assim por diante, que se entregam no metabolismo em associação com outras partes da célula, e produzem uma propriedade emergente chamada vida. Por que propriedade emergente? Nós vamos ver isso de novo daqui a pouco. Propriedade emergente, porque isso é uma característica do sistema complexo, é uma propriedade do nível que você está observando de complexidade, nesse caso a célula, que não pode ser prevista, por isso emergente, a partir da compreensão dos atores de forma individual, sem interação. Então, se olhar todas essas proteínas, moléculas e paredes celulares, membrana celular e parede celular e gordura e açúcares, etc., e nucleotídeos de uma forma isolada cada um, eu não consigo antecipar que a junção de tudo isso produz vida. Mas é exatamente isso que acontece. Por isso que vida, nesse caso, é a propriedade emergente dessa interação nesse nível de complexidade. Então, o que antecede isso é não vida. A vida celular que a gente conhece nesse planeta é uma propriedade emergente associada à interação das partes que compõem aquilo que a gente chama de célula. Entenderam? Então, estão vendo a rede de interação? Então, a gente tem uma rede de interação de partes dentro da célula que produz propriedades emergentes, nesse caso vida, além de outras propriedades, a capacidade de reprodução e assim por diante, que a gente não consegue antecipar olhando os elementos sozinhos. Agora, se a gente olhar as células sozinhas, a gente também não consegue antecipar. Se a gente se colocar nesse período, né, a gente olhando células, a gente não consegue antecipar que células também são capazes de interagir e produzir um sistema que funciona de forma integrada através de uma rede de interação de células. Nesse caso específico, algo bem atual, é o funcionamento do sistema imunológico. Para quem já leu o funcionamento do sistema imunológico, é absolutamente incrível, né, que isso tenha evoluído e produzido um sistema de resposta não só celular, mas também humoral, bastante eficiente no controle de enfermidades. Então, a capacidade de controle de enfermidades aqui é a propriedade emergente que a gente está olhando, que é o resultado da interação entre tipos de células distintos. Entenderam? Então, de novo, outra rede. Se a gente vai para o organismo, a gente tem órgãos, células que produzem tecidos, e eu pulei aqui os tecidos. De qualquer forma, o sangue é considerado um tecido, e que se unem para formar órgãos, e que formam sistemas, e que formam, ao se unir, um organismo multicelular. De novo, cuidado com isso, a gente tem organismos que são unicelulares, a gente tem organismos que são multicelulares, que não têm tecidos nem órgãos bem definidos. Aliás, poríferos não têm órgãos definidos, placozoa, que é um dos grupos mais basais, não tem órgãos definidos, não tem tecidos bem definidos claramente, apesar de já terem células com funções semelhantes, o que para mim, esse negócio de não ter tecido é coisa de vestibular, né? No vestibular, assim, qual é o único animal que não tem tecido verdadeiro? É o porífero. Por que não é verdadeiro? Porque falta uma lâmina basal. Blá, né? A realidade já tem um conjunto de células que atuam de forma integrada, com funções semelhantes, morfologia semelhantes, e são células que exercem funções muito parecidas ou a mesma função. Temos conócitos que batem os cílios e promovem a movimentação da água.
Mas, de qualquer forma, o exemplo é esse, né? Você tem redes dentro de redes dentro de redes, produzindo a rede em uma propriedade que vai gerar propriedades emergentes que a gente não tem como reconhecer, né, em um nível inferior de complexidade. Então a gente vai falar sobre isso não. Então, população é um conjunto de organismos, sejam eles unicelulares ou multicelulares. Então, populações têm características e propriedades que não são possíveis estimar no nível anterior. Mesmo conhecendo todos os organismos de uma população, todos os indivíduos de uma população, eu nunca sei como uma população vai se comportar. Essa é uma área do estudo da complexidade que é profundamente usada em psicologia ou mesmo em trânsito, né? Mesmo, olha só a analogia, né? Mesmo sabendo como cada indivíduo dirige, eu não posso imaginar como é que o trânsito, que é o conjunto de indivíduos dirigindo em carros diferentes, vai se comportar. Por isso que estudos de sistema complexo é um estudo usado para diversas coisas quando envolve a junção ou a interação de atores. Quem adora sistema complexo é físico. E os físicos estão começando a descobrir que a biologia provê ou dá exemplos fantásticos de sistema complexo que eles podem estudar e modelar. Para tornar a coisa um pouco mais complicada, a gente tem lá populações onde praticamente todos os organismos têm a mesma função. Pensa num coral, todos são muito parecidos, todos fazem tudo o que é necessário, todos se alimentam, todos se protegem, todos se integram, mas é uma população de coral. Quando a coisa começa a ter diferenciação celular ou diferenciação de indivíduos, eles começam a criar indivíduos mais complexos, né? Nós somos um organismo muito complexo. Quinidário é um organismo é uma população relativamente simples. Nós somos uma população de células que é bem complexa. O quinidário não deixa de ser também relativamente complexo, mas ele é muito mais simples do que nós somos, né? Mas se você olhar, o próximo nível de complexidade de quinidários é quando os indivíduos começam a se diferenciar. Então a gente tinha células no nível, organismos unicelulares sem muita diferenciação celular ou de tecido, organismos multicelulares formando tecidos diferentes, órgãos especializados e assim por diante. E agora nós estamos no outro nível, que são populações que formam populações baseadas na interação de indivíduos de uma mesma espécie que têm profissões diferentes. É o nosso caso, é o caso de animais sociais, né? Então, esse é um grau de complexidade que não está incluído ali naquele gráfico que eu mostrei para vocês. Mas é algo que a gente vai continuar conversando e falando aqui dentro. E aí, comunidades. Comunidades, como eu falei, a interação. Isso aqui é uma rede trófica, é só um pedaço da interação entre populações de diferentes espécies que habitam o mesmo sistema, mesmo local, né, a mesma comunidade, e que interagem entre si. Então, interagem aqui de forma trófica, mas a gente tem parasitos, a gente tem competição, a gente tem todo tipo de interação ecológica e simbiótica entre as espécies. Então, vocês viram como... Então, aqui, por exemplo, a gente vai ter propriedades da comunidade que são totalmente imprevisíveis se a gente olha as populações separadamente das diferentes espécies. Tá? Então, isso é a complexidade biológica que eu estou me referindo, e ela vai ser importante para a gente poder entender a evolução. Nas discussões que a gente vai ter aí para frente, a gente vai ver que essas propriedades são fundamentais e que, para o funcionamento do sistema e para a resolução dos problemas que o sistema está exposto, mas principalmente ela tem muito a ver com o aparecimento de novidades evolutivas, coisas novas que aparecem na face da Terra, e elas aparecem em todos os níveis de complexidade biológica que a gente conhece. Você tem novas moléculas se formando, você tem novas células aparecendo, você tem tecidos novos, órgãos novos, diferentes organismos, a gente já falou de alguns
as populações que se formam de maneira diferente, tem população social, população que é só um agrupamento de indivíduos, por exemplo, de marisco na beira da praia, e eles não têm nenhuma relação ou interação intensa entre eles. Tem um pouco, mas não muito, mas não deixa de ser uma população, né? Algumas pessoas gostam de chamar, não, é só um agrupamento, mas não deixa de ser um estágio populacional. Comunidades, ecossistemas e assim por diante. Então aqui que está o que eu queria mostrar para vocês. Então essa é uma rede de interação que poderia ser qualquer rede de interação. Vamos chamar essa da rede de interação de comunidade, espécies de uma comunidade ou populações de uma comunidade. Cada bolinha dessa representa uma população de uma determinada espécie e a linha que ligando as diferentes bolinhas representa o tipo de interação que ela apresenta. Então lembra, o tipo não, a interação que elas apresentam. Lembram que não é só trófica, é competição, é predação, aqui é trófica, né? Mas competição, é comensalismo, é parasitismo, mutualismo, tem um monte de interação ecológica possível. Até ocupar um espaço e competir por esse espaço é uma interação. Então, se a gente olhar agora, cada uma dessas bolinhas, a gente vai ver que as populações das espécies diferentes também são compostas pela interação de indivíduos daquela espécie, naquele local, interagindo entre si. E isso acontece para todas as populações. E aí, se a gente olhar, essa população for uma população de indivíduo multicelular, a gente vai ter para cada indivíduo daquela população que faz parte da comunidade, olha o nível de complexidade variando aqui. A gente tem órgãos, tecidos e células que interagem entre si para dar origem àquele indivíduo que vai dar origem àquela população e que vai gerar a comunidade. Então, todos os níveis de complexidade biológica que a gente está falando têm redes de interação. Estão vendo aonde está o fractal aqui? O fractal aqui está na repetição do padrão de redes em todos os níveis. E esse padrão define uma rede de interação, de novo, uma rede de interação de elementos do nível anterior, que vai produzir propriedades que são inesperadas se você olha só os elementos do nível anterior. Tem que deixar eles se integrar, se associar, negociar entre eles no meio natural para poder entender isso. Então é importante que vocês entendam isso. Pode parecer complicado, não é complicado. Nesse conceito de complexidade, as regras são muito simples. As espécies têm que sobreviver. Os elementos têm que sobreviver, porque senão não há perpetuação. Lembram a herdabilidade? Então, se não existe sobrevivência, não é herdabilidade, então não há evolução. Então, os elementos têm que sobreviver. Essa é a regra número 1. Se os elementos sobrevivem, eles podem interagir. Se eles podem interagir, eles geram propriedades emergentes no próximo nível. Se a gente olhar a evolução no planeta, a gente começou com células muito simples, que são células semelhantes a bactérias e arqueias, com um funcionamento bastante complicado, né? A gente sabe que essa é uma das razões que a gente tem problema com a origem da vida, mas para a vida que existe hoje no planeta, há cerca de 3,8 bilhões de anos atrás, o planeta era formado por indivíduos, né? Células, bactérias, parecidos com bactérias, muito, muito simples, né? Muito simples. E à medida que a evolução cresceu, essas próprias bactérias começaram a evoluir, começaram a formar agrupamentos, começaram a formar populações, começaram a produzir propriedades emergentes de populações de células procariontes. De uma hora para outra, uma tentou comer a outra e deu origem aos eucariontes, aí a bagunça se formou. Então, evolução no planeta tem a ver com aumento de complexidade, e a gente vai discutir isso quando a gente estiver discutindo o conceito de vida. Então, ao longo do tempo, a complexidade desse planeta cresceu, aumentou. Talvez a complexidade da bactéria não tenha, desde o começo da vida até hoje, não tenha aumentado significativamente. Mas se você olhar a biosfera, que é a unidade real maior de vida nesse planeta, a gente vai ver que a biosfera se torna cada vez mais complexa, né? Se vocês pensarem um pouquinho, a gente vai entender que a extinção promove o quê? Extinções em massa promove uma redução da complexidade e depois um novo ganho da complexidade. Redução por quê? Especialmente em nível de comunidade, onde somem espécies que fazem parte da rede e que não
são recompostas de imediato, vão ser recompostas ao longo do tempo através do processo de evolução. Então o que acontece é que a gente tem um aumento de complexidade na biosfera, extinção diminui, mas recupera. E a gente vai ver que essa recuperação é muito, muito rápida. E assim a gente pode fazer isso com todas as populações e continuar indo para baixo e continuar olhando o mesmo fractal. Tá? Então, por que sistema complexo? Porque no sistema complexo, essa é uma fábula dos chinesa, dos chineses cegos que encontram um elefante na frente pela primeira vez. E como eles são cegos, eles são incapazes de ver o todo. E entender a evolução olhando só um pedaço do processo, que é o que a gente tem feito durante muito tempo, né? A nova síntese é muito baseada em genética de populações, por exemplo, e entender a evolução só considerando genética de populações é algo tão limitado quanto tentar entender um elefante tocando na tromba dele. Né? Então o elefantinho, o chinesinho cego lá da frente, quando toca na tromba, diz assim, meu Deus, que bambu grosso. Ele não entende que aquilo é parte de um sistema muito mais amplo e muito mais complexo, que ele precisa da informação dos outros chinesinhos para poder compor a compreensão do que ele está vendo ou que ele está tocando de fato. Né? O chinesinho do lado toca na lateral do elefante e diz, olha, uma parede. O outro chinesinho toca na perna, ou tenta entender a perna e acha que é uma coluna, e o que está no rabo acha que é uma corda. Mas nenhum deles, individualmente, tem a compreensão do que é um elefante. Eu acho que isso, mais ou menos, completa. Então eu vou parar de novo, vou voltar para a aula original. Então vamos lá, só para repetir rapidinho, voltei para o PowerPoint. Estava no Prezi e voltei para o PowerPoint. O que a gente tem é fundamentalmente isso, né, que a gente já viu antes. Rede, dentro de rede, dentro de rede, eita ferro, rede dentro de rede, dentro de rede, dentro de rede, dentro de rede. Cada nível dessas redes compõe um nível de complexidade. E cada nível de complexidade é formado pela rede de interação de elementos do nível de complexidade anterior. Então, população é o conjunto de indivíduos da mesma espécie interagindo entre si e que vivem no mesmo local. Comunidade, o conjunto de populações, de espécies, de diferentes espécies convivendo e interagindo no mesmo local e assim por diante. Então, se vocês entenderam isso, eu estou satisfeito por hoje. Então, aí está uma rede de interação feita para um sistema marinho, isso aí é de uma região costeira, super complexa, né? A gente tem detritos aqui na base, então tem várias cadeias tróficas, isso é só uma rede de cadeia trófica, bastante complexa, bastante complicada, e é isso que a gente tem que entender, é isso que o sistema biológico não é simples. Quem entrou na biologia por achar que os animais são bonitinhos, ou que as plantas são bonitinhas, não tem nada de mal. Só que vocês são necessariamente obrigados a entender que nós estamos lidando com diferentes níveis de complexidade de um sistema fractal onde o padrão se repete em todos os níveis. E por fim, gente, imagine agora a rede de interação de Gaia. Então, essa é uma rede que só mostra rede de conexão da internet no mundo, no planeta, mas entendam ou tentem visualizar agora um planeta que é interligado em diferentes níveis de complexidade. Então dá para entender que a visão simplista dos críticos da teoria de evolução, do reconhecimento de evolução, a visão simplística que diz coisas como se a evolução fosse verdadeira, por que o ser humano não aparece o tempo todo do macaco? Né? Bom, nós somos macacos. Né? Por que a vida não se forma o tempo todo? Porque as coisas são muito difíceis de acontecer, mas uma vez que ela acontece, o sistema evolutivo e o sistema biológico perpetua aquela característica se ela é adequada para sobreviver naquelas condições. Então, essa é um desenho original
da fábula dos chineses e o elefante. Eu pessoalmente acho essa mais bonita. Então eu acho que a aula por hoje era essa daí, ou nessa aula é essa daí. Esse é o título da nossa próxima aula e a gente vai falar sobre como é que os organismos, ou como é que os elementos de diferentes níveis são capazes de lidar com mudanças ambientais, de uma forma geral, não só abiótica, mas também biótica, mudança na comunidade, mudança no clima, mudança na geologia, mudança na cadeia trófica e assim por diante, através de uma coisa que a gente chama de capacidade, que é o que Charles Darwin chamava de a natureza do organismo. Darwin reconheceu que a natureza do organismo é muito maior do que a gente pode imaginar, que a capacidade dos organismos é muito maior do que a gente pode imaginar. Então, até a próxima.